E aí, pessoal, tudo bem? Hoje aqui nós vamos falar sobre as questões da prova de Polícia Comunitária do CEPS 3 de 2022, tá? A gente vai adotar aquela nossa dinâmica, a gente vai ler o enunciado, ler algumas questões, ler as opções, vocês vão dar uma pausa no vídeo, vão resolver a questão, depois volta para a gente discutir a resposta, ok? Primeira questão da prova: com base nas aulas da disciplina de Polícia Comunitária, mais precisamente sobre princípios de polícia comunitária, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna, conforme conhecimentos adquiridos. Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência correta. Na primeira coluna aí nós temos os princípios da polícia comunitária e os seus conceitos, o texto aí que se refere a cada princípio. A gente vai analisem essas duas colunas, relacionem a segunda coluna de acordo com a primeira, dá uma pausa no vídeo, depois a gente volta aqui para comentar. Muito bem, vamos lá relacionar agora a segunda coluna com a primeira, ok? Analisando as opções aí da segunda coluna. Primeira lá: propõe uma desconcentração, ou seja, uma transferência de comando, mantendo-se a hierarquia, que é a distribuição do espaço dentro da mesma pessoa jurídica, do mesmo núcleo, razão pela qual será uma transferência com hierarquia, conforme mencionado. É diferente de descentralização, que consiste na administração direta, deslocar, distribuir ou transferir a prestação de serviço, por exemplo, para um particular, que não é o caso. Falando especificamente do assunto, nós estamos falando de desconcentração. Analisando lá as opções relativas aos princípios, a gente tem lá participação sistêmica da Polícia Militar, foco na resolução dos problemas, autonomia e criatividade, transparência e prestação de contas da atuação policial militar e setorização. Com relação a essa transferência de comando, essa desconcentração, ela está inserida em qual princípio? Especificamente no princípio da autonomia e criatividade. Certo? Que é aquela em que o comandante ele transfere ao militar, ao subordinado, a responsabilidade pelo primeiro contato da comunidade com a polícia militar para tratar de assuntos afetos à segurança pública. Esse primeiro contato vai ser com ele, então é transferido para ele, tá, essa atribuição. E o princípio que se refere a isso é o princípio da autonomia e criatividade. Então a primeira opção é o número 3. Se a gente for analisar as respostas lá, a única letra lá assertiva que tem a número 3 na primeira opção é a letra B. Com isso a gente já mata a questão, certo? Qual que é a resposta correta então para essa questão? Letra B, certo? O segundo item lá: necessidade do policial militar, juntamente com a comunidade, órgãos públicos e privados, de adotar a metodologia de resolução de problemas, com o objetivo de fazer prevenção criminal e melhorar a qualidade de vida da sociedade. Estamos falando aqui de combate ao crime, medo do crime, combate às desordens de toda ordem. A gente está falando do que especificamente aqui? Do foco na resolução do problema, buscando combater o crime, medo do crime e desordem em geral. Então a gente está se referindo ao princípio do foco na resolução do problema. Então aí é o número 2. Terceira opção consiste na relação direta, integrada, no formato em rede, a qual pressupõe participação ampla, cooperativa e contínua entre Polícia Militar, membros de uma comunidade e outros órgãos, a partir de interesses comuns e competências de cada um desenvolvidos. Obviamente a gente está se referindo aí, já está todo desenhado aí qual é o princípio, o conceito, se refere a qual é o princípio da participação sistêmica, ou seja, organizada, da Polícia Militar, comunidade e outros órgãos. Número 1. Quarta opção lá: pressupõe a democratização do acesso e acompanhamento por parte da comunidade das atribuições da Polícia Militar e infere que a instituição apresente à comunidade suas atividades e resultados alcançados, como forma de quê? É uma faculdade que a comunidade tem de acompanhar a resolução dos problemas afetos à segurança pública, a criminalidade de forma geral. Estamos falando do quê? Da transparência e prestação de contas da atuação policial militar. Por fim, permitirá que os policiais militares sejam conhecidos pela comunidade e aqueles, por sua vez, entendam toda a realidade local. Estamos falando aqui da setorização, por exclusão, obviamente, também pela questão conceitual. Estamos falando de quê? De setorização, sequência correta: 3, 2, 1, 4, 5. Segunda questão: marque a alternativa correta. Os princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição de forma a sedimentá-los. No que tange a polícia comunitária, inclui-se uma moderna visão de gestão da segurança pública em que a cultura organizacional é transformada. Tal visão é trazida à existência pelo exercício concomitante de alguns princípios que a Polícia Militar de Minas Gerais adota. Leia o texto abaixo, descrito, e depois correlacione com um dos princípios já estudados.
O texto, vamos lá. Por sua vez, esse novo papel institucional exigirá por parte do policial militar o desenvolvimento de, olha só, exigirá por parte do policial militar, por parte do indivíduo, o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes diferenciados. Afirma Freitas que o policial comunitário precisa ser um tradutor multilíngue, capaz de falar as línguas de todos os parceiros, ter habilidades interpessoais, comunicação, negociação, visibilidade holística sobre o policiamento comunitário, mediação de conflitos, guiar projetos, encorajando e motivando a comunidade, ser uma pessoa proativa, dinâmica, criativa, com iniciativa e saber ouvir, conforme o perfil profissiográfico do policial comunitário, né? Praticamente estamos falando aí de questão de quase, né, de liderança, da matéria chefia e liderança, Dá uma pausa aí, por gentileza, resolve a questão e volta. Voltando, né? O texto aí já foi lido pelos senhores. Qual princípio de polícia comunitária o texto se refere? Essa questão está totalmente relacionada com a questão anterior, né? Óbvio, já está desenhada, a resposta já é clara. A gente fala na letra A aí, participação sistêmica da polícia militar, ou seja, a participação organizada entre polícia militar, comunidade e outros órgãos, tem alguma coisa a ver com... A gente está falando ali do indivíduo, né? A gente fala do papel do indivíduo, policial militar como indivíduo ali, como representante do Estado, da polícia militar, no local de atuação. A gente está falando da participação sistêmica da polícia militar com comunidade e outros órgãos? Não. Foco na resolução do problema? Também não. Setorização? Também não. Estamos falando especificamente de quê? Da autonomia e criatividade policial militar empregada ali na atuação no seu setor, ok? Resposta B é a resposta correta. Terceira questão, marca a alternativa correta. O serviço prestado pela Polícia Militar de Minas Gerais tem como atribuição oferecer um atendimento especializado às vítimas reais e potenciais. Tal serviço possui um protocolo de primeira resposta e um protocolo de segunda resposta. Qual serviço enunciado se refere? Letra A, Base de Segurança Comunitária, Patrulha Rural, Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco ou Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica PPVD. Dá uma pausa no vídeo. Muito bem, voltando aqui. Terceira questão, marca a alternativa correta, o serviço prestado pela Polícia Militar de Minas Gerais, que tem como atribuição oferecer um atendimento especializado a vítimas reais e potenciais. Tal serviço possui um protocolo de primeira resposta e um protocolo de segunda resposta. Qual serviço anunciado se refere? Senhores, obviamente nós estamos falando aqui de quê? Da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, né? Que ela, na verdade, a patrulha propriamente dita, ela atua no protocolo de segunda resposta. O protocolo de primeira resposta, quem atua nele? É o policial militar, a equipe que atende a ocorrência, normalmente o radiopatrulhamento, né? A PPVD, especificamente, ela atua no protocolo de segunda resposta. Porém, é o serviço da PPVD onde existem esses dois protocolos, de primeira resposta, que é o atendimento da ocorrência propriamente dito, e o de segunda resposta, que é a inclusão da vítima no serviço de proteção, é o acompanhamento, enfim, toda a tramitação relativa à atuação da PPVD, ok? Então, resposta correta, letra D, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, PPVD. Quarta questão. O Grupo Especial de Policiamento em Área de Risco, GEPAR, é um serviço prestado pela Polícia Militar de Minas Gerais. Com base nas assertivas abaixo, veja quais são as verdadeiras e quais são as falsas, e depois marque a sequência correta. Tendo em vista que o GEPAR é um serviço executado no interior dos aglomerados e vilas, os policiais deverão focar sua atuação na repressão qualificada da criminalidade, de forma a desenvolver ações e operações repressivas com exclusividade. Segunda opção, o efetivo do GEPAR deve passar por uma rotatividade para que os policiais não sejam responsabilizados por inúmeras ações judiciais ou processos administrativos disciplinares, face ao contexto de atuação desta equipe em locais de alto risco. A equipe do GEPAR poderá ser empregada fora do aglomerado ou vila para fins de potencializar o patrulhamento preventivo de combate aos crimes de roubo, um problema complexo que impacta nos indicadores das diversas companhias da capital e do interior do estado. Neste caso, a equipe GEPAR será fracionada em equipes compostas por 2 policiais militares para potencializar a prevenção. E por último aí, fomentar a realização de eventos de integração entre os componentes do GEPAR, integração dos órgãos do Sistema de Defesa Social, lideranças comunitárias e demais parceiros da área de atuação. Com base nas afirmações, marque a sequência que contém a ordem das assertivas verdadeiras e falsas. Dá uma pausa aí, resolve. Muito bem, voltando aqui, analisando as assertivas, com relação à atuação do GEPAR, tendo em vista que o GEPAR, primeira assertiva lá,
Tendo em vista que o GEPAR é um serviço executado no interior dos aglomerados e vilas, os policiais deverão focar sua atuação na repressão qualificada da criminalidade, de forma a desenvolver ações e operações repressivas com exclusividade. Senhores, muito pelo contrário, né? A atuação do GEPAR ela não se baseia especificamente somente na repressão qualificada, né? Mas também na prevenção, não só na prevenção, na mobilização e na mobilização social e na repressão qualificada. Tá? Ele atua nesse tripé. Então não é somente na repressão qualificada. Então essa resposta está, primeira assertiva, falsa. O efetivo do GEPAR deve passar por uma rotatividade para que os policiais não sejam responsabilizados por inúmeras ações judiciais e ou processos administrativos disciplinares, face ao contexto de atuação desta equipe em locais de alto risco. Muito pelo contrário, deve-se evitar essa rotatividade exatamente para que seja criado um vínculo do policial militar com a área de atuação, com o serviço executado. Inclusive, os militares, o tempo mínimo de permanência do militar no GEPAR são de 2 anos, né? A não ser aqueles casos em que é solicitada a saída, mas, em regra, o tempo mínimo de atuação dos militares do GEPAR o tempo mínimo é de 2 anos, ok? Falso também é afirmativo aí. Terceira, a equipe do GEPAR poderá ser empregada fora do aglomerado e ou vila para fim de potencializar o patrulhamento preventivo de combate aos crimes de roubo, um problema complexo que impacta nos indicadores de diversas companhias da capital e do interior do estado. Neste caso, a equipe do GEPAR será fracionada em equipes compostas por 2 policiais militares para potencializar a prevenção. Senhores, primeiro que o GEPAR deve ser empregado em princípio, especificamente no local de atuação. Okay? Ele pode ser empregado fora? Sim, em casos, por exemplo, de prioridade, né, e de necessidade máxima. Nesses casos excepcionais, ele pode ser empregado sim, mas casos excepcionais, nunca para policiamento preventivo, ok? E a segunda parte aí fala que o GEPAR será fracionado em equipes compostas por 2 militares. Né? É impossível se falar em GEPAR porque a configuração mínima, a composição mínima para o GEPAR são de 3 a 4 militares. Então essa questão também essa assertiva está errada. Então falso, falso, falso. Né, com isso aí a gente já mata lá, já descobriu qual é a resposta correta, né? Letra C, a última assertiva, ela é verdadeira. Fomentar a realização de eventos de integração entre os componentes do GEPAR, integrantes dos órgãos do Sistema de Defesa Social, lideranças comunitárias e demais parceiros da área de atuação. Perfeito, fomentando o quê? A mobilização social, o envolvimento de todos ali interessados, da comunidade, de outros órgãos, nas questões afetas à segurança pública no local de atuação. Ok? Resposta correta, então, letra C. Quinta questão. No mundo atual, as pessoas têm se isolado cada vez mais, principalmente nas áreas urbanas. Os vizinhos não buscam uma forma de interação. Tal cenário favorece a ocorrência de crimes em razão da ausência de uma vigilância informal. Leia o texto abaixo e depois responda a questão. Ao falar em comunidade, refiro-me a algo muito mais amplo que a comunidade local. O termo abrange todas as formas de relacionamento, caracterizado por um grau elevado de intimidade pessoal, profundeza emocional, engajamento moral, coerção social e continuidade do tempo. Okay? Diante do que foi estudado e com base nos enunciados abaixo, marque a alternativa que está incorreta. Senhores, cuidado com esse tipo de questão, é muito comum o militar ele errar a questão exatamente por falta de atenção, tá? Quando tiver uma questão incorreta, errada, certo, pode marca mesmo, circula ali o termo para você não se confundir. Ele quer errada, ele quer a questão errada, tá? É muito numa situação dessa. A primeira está certa, ele acha que tem que marcar buscar a correta, ele já marca a primeira e desconsidera, nem lê as demais. Então, tenham atenção na leitura, tá? Atenção é imprescindível, cada ponto, cada décimo, cada centésimo vale muito aí no curso, tá? Podemos conceituar mobilização, dá uma pausa, né? Resolve aí a questão. Muito bem, voltando. Letra A. Podemos conceituar mobilização social como um processo de convocação de vontades para uma mudança de realidade, através de propósitos comuns. Olha aí, os grupos lá da chefia e liderança, né? Propósitos comuns, estabelecidos em consenso, envolve o compartilhamento de discursos, visões e informações, e por isso exige ações de comunicação em seu sentido mais amplo. Perfeito. Letra B. Comunidade refere-se àquilo que é comum, né, pelo que se permite definir distintos tipos de conjuntos. As pessoas que fazem parte de uma população, de uma região ou nação, ou de pessoas vinculadas por interesses comuns. Olha aí o grupo novamente.
O mapa tridimensional dos públicos apresenta os beneficiados, os órgãos públicos e as entidades privadas. Errado. O mapa tridimensional dos públicos apresenta quem? Os beneficiados, os legitimadores e os geradores, ok? Letra D. A compreensão dinâmica de continuidade é essencial para a prevenção e controle do crime e da desordem, assim como o medo do crime, pois o controle e a participação social informal do coletivo, do grupo, é mais eficaz. A consciência é a chave, pois ela impede que as pessoas cometam erros nocivos à vida coletiva, mesmo quando ninguém está vendo. A resposta errada é letra C. Já falamos que, na verdade, esse mapa tridimensional, nós temos o público seria os beneficiados, os legitimadores e os geradores, né? Os beneficiados é aquele pessoal que reside, né, convive ali na área de atuação do projeto e se beneficia dele. Os legitimadores também convivem no local de realização do projeto e, além de se beneficiar, contribuem de alguma forma, né? Isso enquanto os geradores, eles, além de se beneficiar, além de serem legitimadores, né, de colaborar de outras formas também, eles o quê? Eles criam, executam, aplicam, né, o projeto propriamente dito. Eles executam o projeto propriamente dito. Esses são os geradores, ok? Sexta questão. Com base no conteúdo estudado na unidade 4, que trata do Conselho Comunitário de Segurança Pública, CONSEP, marque a alternativa incorreta. Novamente, ele quer a errada. Dá uma pausa aí, tenta resolver. Tudo bem, voltando. O CONSEP, ele quer a errada, hein, pessoal? Ele quer a resposta errada. Então tem 3 certas e uma errada aí. O CONSEP é uma pessoa jurídica de direito privado com capacidade representativa e potencialidade de captação de recursos sob a forma de doações para incremento de suas atividades. Perfeito. O CONSEP depende dos segmentos da segurança pública, de outros órgãos públicos e de entidades privadas para exercer sua missão de representação na comunidade local. Senhores, conforme mencionado, o CONSEP ele é uma pessoa jurídica de direito privado e independe, ok, de outros órgãos. A questão aí fala que depende de segmentos da segurança pública e de outros órgãos. Não, tá? Ele independe. Letra C. O CONSEP é uma modalidade de associação comunitária de utilidade pública sem fins lucrativos e o CONSEP é o local de debate e de promoção de solidariedade. Resposta errada é letra B, certo? O CONSEP independe de outros órgãos públicos, tá? Sétima questão, com base no conteúdo estudado na unidade 3, que trata da mobilização social, marca a alternativa incorreta, a errada, certo? Dá uma pausa novamente aí, resolve a questão. Voltando aqui, letra A, vamos achar a resposta errada, a resposta incorreta. A mobilização é uma reunião de sujeitos que definem objetivos e compartilham sentimentos, conhecimentos e responsabilidades para a transformação de uma dada realidade, movidos por um acordo em relação a determinada causa de interesse público, ou seja, o mesmo fim de interesse coletivo, resposta assertiva correta. Qualquer tentativa de trabalho ou programa de polícia comunitária deve incluir necessariamente a comunidade, né? Embora à primeira vista possa parecer simples, a participação da comunidade é um fator importante na democratização das questões de segurança pública e da implementação de programas comunitários que proporcionam a melhoria da qualidade de vida e a definição de responsabilidades. Assertiva está correta. Letra C. São responsáveis pela mobilização numa sociedade democrática o poder público, as empresas e as entidades associativas. A Polícia Militar de Minas Gerais é a principal instituição de captação de demandas sociais e também é a parte mais acessível do Estado para a comunidade, pois está presente em todos os municípios do Estado de Minas Gerais e prestando serviços 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Perfeita, a assertiva está correta. Obviamente, a errada é a letra D. Letra D. Durante o processo de mobilização social existe uma ordenação lógica. A comunicação, a participação das pessoas e a visão dos envolvidos convergem para resolver problemas de interesse da comunidade. A participação das pessoas da comunidade, grupalização e a dimensão pública, coletivação, favorece o processo de mobilização dentro de uma visão democrática. Ok? E aí tudo bem. Em alguns casos, o processo pode não apresentar a participação... Vamos lá. Em alguns casos, o processo pode não apresentar a participação de pessoas da comunidade, por se tratar de assunto de interesse de um membro da comunidade, e tal fato pode, eventualmente, ser de interesse particular. Já tomou bomba, né? A gente está falando aqui de interesse coletivo.
né, interessa ao todo, não jamais individualmente, jamais o particular, é sempre o interesse coletivo, certo? Mas nesse último caso também estará presente a essência do trabalho de polícia comunitária, principalmente se tiver como interessado um formador de opinião da comunidade local. Não, certo? A essência do trabalho de polícia comunitária é o trabalho envolvendo a comunidade, a coletividade, jamais o interesse particular. Certo? Resposta errada aí é a letra D. Tá? Oitava questão. Com base no conteúdo estudado na unidade 4, que trata do Conselho Comunitário de Segurança Pública, CONSEP, marca a alternativa incorreta, alternativa errada, certo? Dá uma pausa ali as assertivas, tenta descobrir qual é a errada. Muito bem, voltando, letra A, vamos analisar e buscar, vamos encontrar a resposta errada. Letra A, o apoio à estruturação e funcionamento dos CONSEP deverá ocorrer de forma apolítica, perfeita, sem ideologias políticas, partidárias, sem nenhum tipo de ideologia. Perfeito? A assertiva está correta. O CONSEP possui responsabilidade de diagnosticar os problemas da comunidade, possibilitando ações estratégicas preventivas na área de segurança pública. Perfeito, a resposta também assertiva está correta. No contexto da atuação dos CONSEPs, a Polícia Militar desenvolverá a atividade de apoio à sua criação, estruturação e funcionamento por meio de reuniões, participação nas discussões comunitárias e incentivo à integração social dos diversos agentes reais e potenciais envolvidos na busca de soluções para os problemas de segurança pública. Trata-se do envolvimento extrínseco. A resposta está correta, obviamente por exclusão, a resposta errada é a letra D. A instalação dos CONSEP inviabiliza a existência e o funcionamento de associações de bairro e outros conselhos, pois uma vez instalado na comunidade, substitui as associações de demais conselhos. Negativo, ele não substitui, não se sobrepõe, inclusive, tanto as associações quanto os conselhos podem participar das reuniões do CONSEP, dando sugestões e opiniões, ok? Então a resposta errada é a letra D. Nona questão. Marca a alternativa correta quanto ao serviço constante no portfólio da Polícia Militar de Minas Gerais e a missão deste serviço relacionada ao policiamento comunitário. Vamos lá, dar uma pausa. Voltando, vamos analisar então. Letra A. PPVD. Oferece atendimento especializado às mulheres da sociedade como forma de empoderamento, incentivando a participação na direção de empresas. Ora, senhores, obviamente o PPVD é o quê? É dar apoio àquelas vítimas de violência doméstica, né? Não tem nada a ver com participação de direção em empresas. Então a resposta está errada. BSC e BCM busca reduzir a sensação de segurança local pela multiplicação de pontos de referência da PM, independente de haver ou não policiais escalados no local? Negativo. O serviço, a essência do serviço requisita exatamente a participação de policiais militares, até número efetivo mínimo, enfim. A resposta está errada. Patrulha rural. Proximidade da população rural mineira que vise a participação da comunidade rural na construção de um ambiente seguro no campo? Resposta correta é a letra C, tá? Sem dúvida nenhuma. Letra D, o PROERJ é errado também, visa o empoderamento dos jovens estudantes com ferramentas que lhes permitam participar da vida social e política da sociedade, evitando, sobretudo, a corrupção no serviço público. Não, é evitando o contato, o uso das drogas, ok? 10ª questão, sobre o método IARA, né, no policiamento orientado para o problema, marca a alternativa incorreta. Dá uma pausa aí, analisa as assertivas. Muito bem, voltando aqui, resposta bem simples, né? O método IARA consiste na primeira fase na identificação, análise, resposta e quarta fase, avaliação. A gente pode entender que a execução aí está na terceira fase, né? Resposta, né? Que é a execução propriamente dita. A última fase, aí, a quarta fase, é avaliação. Então, qual que é a resposta a assertiva errada? É a letra D. Lembre-se disso, método IARA, identificação, análise, resposta e avaliação, ok? 11ª questão, marque a alternativa correta. A compreensão dinâmica de comunidade é essencial para a prevenção e controle do crime e da desordem, assim como o medo do crime. Nesse contexto, para identificar o potencial mobilizador de uma comunidade, é necessário. O que é necessário para se identificar o potencial mobilizador de uma sociedade? Dá uma pausa. Voltando, vamos lá. Letra A. Identificar o eixo religioso da comunidade, pois dificilmente haverá mobilização
numa comunidade que pouco se envolva com religião? Negativo, né? A afirmativa não tem fundamento nenhum, né? Letra A está errada. Letra B, verificar a incidência de eventos artísticos no local, uma vez que nestes eventos é possível perceber o grau de engajamento da comunidade? Também não. Em que pese, né, a gente poder avaliar as questões por exemplo, de festas religiosas, de eventos artísticos, isso não são fatores determinantes para se identificar o potencial mobilizador de uma comunidade, ok? Letra C, verificar a existência de projetos mobilizadores que ocorrem ou já ocorreram na comunidade, especialmente os de ação inclusiva. Ou seja, a resposta correta, letra C. Né? Para se identificar o potencial mobilizador, nada mais óbvio do que a gente analisar já projetos que foram anteriormente estão sendo utilizados e foram anteriormente utilizados, para se verificar se alcançou o fim, qual estágio, né, que aquele projeto alcançou, estudando adequações, melhorias, enfim, para identificar esse potencial. A resposta correta é a letra C, certo? A letra D também está errada. Reconhecer as lideranças políticas do local, não só políticas, qualquer tipo de liderança. Não precisa nem necessariamente ser um líder, mas talvez até pessoas que conseguem influenciar de alguma forma a comunidade ali e tal, não como líder, não com outras características, né, necessárias ao líder, mas só essa capacidade de influenciar, ela também entra nesse cenário aí. Então não são somente as lideranças políticas do local, ok? 12ª questão, quanto ao emprego operacional da base de segurança comunitária, marca a alternativa correta. Vamos lá, dá uma pausa, resolve. Voltando, letra A. A base é constituída por uma viatura tipo van, né? Vamos falar van, tipo trailer, né? Mas tipo van, composta por 3 policiais militares. Negativo, são 4 policiais militares, né? 2 ficam na van e 2 na Mike Papa, né? Que serão responsáveis basicamente pela operação de vídeo monitoramento, atendimento ao público e confecção de redes. Ok? Só que são 4 policiais, 2 na base e 2 nas motos aí, nas Mike Papa, ok? Letra B. Durante o turno, a base permanecerá no local previamente definido e os deslocamentos não são autorizados em hipótese alguma. Errado. Elas podem sim, pode ocorrer esse deslocamento desde que autorizado em casos específicos e autorizado pelo CPU, ok? Letra C. As ocorrências de registro posterior atendidas inicialmente por outras viaturas do turno poderão ser encaminhadas à base? Perfeitamente. Para quê? Com o objetivo de liberar aquela viatura de atendimento para outros atendimentos. Então, a resposta correta, letra C. E letra D. O patrulhamento, errada, letra D. O patrulhamento é realizado pelas motocicletas executado com o giroflex ligado e em observância ao binômio do patrulhamento motorizado. Alta velocidade e atitude expectante? Negativo, né? O binômio aí é baixa velocidade e atitude expectante dos componentes da guarnição, ou seja, aquela atitude de observação, analisando, observando tudo ao seu redor. É baixa velocidade e atitude expectante, ok? 13ª questão. A filosofia de polícia comunitária, em conformidade com a diretriz para a produção de serviços de segurança pública, número 3.01.10 de 2019, oferece meios para o fortalecimento do processo de empoderamento dos cidadãos, no sentido de compartilhar entre si e a polícia a tarefa de planejar práticas para antecipar a eclosão do crime e o medo do crime. Nesse sentido, marca a alternativa correta. Dá uma pausa. Bem, voltando, letra A, vamos analisar, vamos buscar a resposta assertiva correta. Letra A. Reconhece que a polícia, por mais profissional e especializada que seja, consegue lidar sozinha com o crime, a desordem e o medo do crime? Senhores, inclusive a questão da filosofia de polícia comunitária, ela foi implementada porque chegou-se, né, à conclusão de que a polícia sozinha não é capaz de combater o crime. Ela precisa de outros atores também envolvidos nessa missão, a comunidade e outros órgãos públicos. Então a letra A está errada. Letra B. Busca não ultrapassar o simples atendimento de ocorrências e desenvolvimento de inquéritos. Ora, claro que busca, né? Ele busca um contato, uma aproximação comunitária, trazer a comunidade, buscar o envolvimento de outros órgãos, não simplesmente registro policial ou instauração de inquéritos policiais, desenvolvimento de inquéritos policiais. Ele vai muito além, então a letra B também está errada. Letra C. Propõe uma mudança cultural na polícia, em que a população deixa de ser apenas fonte de informação e passa a ser parceira na solução dos problemas.
correta. A resposta correta é a letra C, tá? Letra D está errado. Ali o profissionalismo, a especialização e as técnicas de resolução de problemas, acrescentando um componente fundamental, o envolvimento das autoridades nessa atividade? Não, é o envolvimento comunitário, tá, nessa atividade. Não é o movimento das autoridades, não, é o movimento comunitário. 14ª questão, conforme preceitua a diretriz 3.01.10, que regula a filosofia de polícia comunitária, leia as assertivas abaixo e marque a alternativa correta. Dá uma pausa, analisa as questões, depois volta. Muito bem, analisando lá, primeiro item. Em relação ao interesse na participação do processo de mobilização social, o bloco de público dos geradores pode ser compreendido como um grupo de pessoas ou instituições que, localizado na área do projeto, não apenas se beneficia dos seus resultados ou se dispõe a legitimar a sua existência, mas efetivamente organiza e realiza ações em nome do projeto. Esses são os geradores. Perfeito, assertiva está correta. Em relação ao interesse na participação do processo de mobilização social, o bloco de público dos beneficiados pode ser compreendido como a população na área geográfica na qual opera o projeto, pessoas e instituições, seja qual for a sua extensão. Perfeito, esses são os beneficiados, ok? Em relação ao interesse na participação do processo de mobilização social, o bloco de público dos legitimadores pode ser compreendido como grupo de pessoas ou instituições que, localizados dentro da área do projeto, não apenas se beneficiam dos seus resultados, mas possuem informações acerca de sua existência, ou seja, conhecedores da sua existência, são capazes de reconhecê-lo e julgá-lo útil e importante, podendo se converter em colaboradores diretos a qualquer tempo. Todas as assertivas estão corretas, letra C é a resposta correta. Certo? Senhores, com isso aqui finalizamos a análise da prova de polícia comunitária do CEFS 3 de 2022.